O que é essa sensação de se sentir perdido, sabe? Por que às vezes a gente se sente assim? Se sente, putz, tô aqui nesse momento, mas me sinto perdido. Imagine você que eu queira fazer uma visita na sua casa. Aí no meio do caminho eu me perco. Ligo pra você. E aí, Lutz, como é que eu faço pra chegar aí? Tô perdida. O que você vai me perguntar pra poder me ajudar? Onde você tá? Exatamente. A equação para que a gente saiba o que fazer na vida é saber onde eu quero chegar e onde eu estou agora. Né? Ter uma noção clara de propósito e de identidade nesse momento. Ou seja, eu quero ser uma pessoa justa e fraterna, como te falei, mas a que distância eu estou disso? Quais são as dificuldades reais que eu tenho? Como é que eu pratico essas coisas? Diante da dificuldade eu estou respondendo como? A gente ficou totalmente solto e perdido, não temos um propósito, não queremos chegar em lugar nenhum. Portanto, a vida fica meio sem referenciais, né? E ao mesmo tempo não temos noção de quem somos nesse momento, onde estamos, quais são as nossas reais necessidades. A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu me comparo com esse ponto e vejo o que falta construir, o que falta fazer. Se eu não me comparo com nada, eu posso estar muito bem, muito mal ou nenhuma das duas opções. Não tenho referência nenhuma. Então o que falta, a vida humana não tem balizas, não tem um referencial, não tem um ponto de chegada, não tem uma avaliação de que parte do caminho eu estou. É natural que a gente se sinta perdido mesmo. A gente que cumpre o script da sobrevivência. Ou seja, vai lá, estuda, depois consegue um emprego, ganha dinheiro, monta uma casa, tem filho, acabou. E agora faz o que com o resto da vida? Esses filhos crescem, depois vão embora viver a vida deles, você faz o que com a sua vida? O quê? Já sobreviveu? Já procriou? Faz o quê? Enfim, o script do coletivo, ele deixa muitos furos, deixa muita insatisfação. Se a gente não busca algo mais individual, se a gente não constrói uma trilha mais transcendente em direção ao ser e não ao sobreviver simplesmente, chega uma hora que a vida se torna realmente muito complicada, muito sem sentido. Imagine o último dia da sua vida. Imagine, você é uma pessoa imaginativa. Coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você gostaria de ser? Aí, produto final de todo o teu trabalho. Que tipo de ser humano você se orgulharia de ser aí? Você gostaria de ver o que como produto final? Um ser humano honrado, íntegro, digno, de consciência limpa, sabendo que fez o melhor pelas pessoas que passaram à sua volta, sabendo que acrescentou algum valor ao mundo. É isso que você gostaria de ser? Você já tem o seu sentido. O que mais seria o sentido? Verdade. Você já tem o teu sentido. Você tem que pensar, como a gente falou ainda há pouco, da construção, né, da planta do arquiteto. Tem que pensar qual é a tua obra pronta. Pensa na tua obra pronta, coloca a tua consciência lá. E agora começa a caminhar para esse ponto. Não é complicado. E é, inclusive, muito parecido para toda a humanidade. Da mesma maneira que você fala da organização molecular, por exemplo, de uma pedra de carvão, que quando você organiza as moléculas lá dentro, que é carbono, você pode ter um diamante, né? Tanto carvão quanto diamante é carbono, do mesmo jeito. Simplesmente você organizou melhor essas moléculas. Ou seja, quando a gente organiza melhor a nossa vida como seres humanos, geramos diamante. Diamante é uma coisa só para todos nós, para todas as pedras de carvão. Ou seja, parece que a natureza coloca um ideal para cada coisa. Fica bem parecido. Os caminhos que vamos trilhar para chegar lá, é claro que serão individuais. Mas o objetivo humano é a plenitude humana. É muito parecido para toda a humanidade. Coincidências não existem. É sincronicidade. Sincronicidade. Eu trabalhei sobre um conceito junguiano que ele falava que há uma tendência, as experiências que confirmam quando você toma uma decisão correta, quando você toma uma decisão que te coloca na direção correta, há uma tendência a ver fatos na natureza que vêm como um viés de confirmação. Quando, da mesma maneira, quando você toma um caminho errado, podem vir fatos que têm um viés de negação, ou seja, aquilo que a gente chama às vezes de coincidência, muitas coisas batendo para você
ir para ali ou não ir para ali. Ele chama isso de sincronicidade, que vem muito do poder pessoal do próprio homem. Ou seja, ele quer tanto crescer que quando ele acha o caminho, a natureza toda como que aponta naquela direção e confirma. Então, às vezes vem uma sequência de coincidências que você diz, não é possível, como pode isso? E você vai olhar, aquilo ali realmente aponta uma direção que você necessariamente deveria tomar se você quer continuar crescendo. É claro que tem que haver cuidado para que você não comece a gerar fantasias, né? Inventar coisas, gerar fantasias. Mas a sincronicidade é um poder que temos, nosso poder pessoal, sobre as circunstâncias que elas se mobilizam para nos dar um viés de confirmação. É uma coisa que você deve ter bastante cuidado. As sincronicidades existem, a gente às vezes percebe, mas digamos que você quer muito fazer uma coisa. Você tem muita vontade, muito desejo de fazer aquela coisa. Aquilo ali não tem nada de transcendente. Mas como você quer muito fazer, você começa a imaginar sincronicidades. Ver coisas onde não existem. Nós somos muito propensos à fantasia. Então é importante a gente saber que existe, mas tem que ter uma certa prudência na hora de analisar as coisas como sincronicidade. Carl Jung conta coisas incríveis, experiências muito bonitas, muito fortes. Dele, com os pacientes dele, de coisas que ocorriam. Tipo o quê? Diz que uma vez ele estava atendendo uma paciente no seu consultório e parece que ela necessitava superar alguma dificuldade e ele, que gostava muito dos símbolos, ele usa o exemplo do escaravelho egípcio, que era como se fosse um besouro, só que de repente ele descobria que tinha asas e saía voando. Aquela coisa redondinha, pesada, de repente ele descobre que tem asas e sai voando, que é um símbolo do ser humano, que parece que está rastejando, mas de uma hora ele descobre que ele tem asas. E ele estava num determinado andar no seu consultório e de repente entra pela janela um tipo específico de besouro, esqueci agora o nome, alguma coisa áurea, que é um besouro meio dourado. Normalmente não voa nessa altitude toda. Ele entra pelo escritório e bate na parede entre os dois, entre ele e a paciente dele. Ele olha, era um besouro dourado. Como que fera o escaravelho. A probabilidade disso acontecer como mera coincidência é uma coisa complicada da gente conceber, né? Sim. Muito complicada. Eu já vivi uma experiência que eu achei também uma coisa muito incrível. Na ocasião, eu tinha uma aluna que eu considerava bastante especial. E é uma pessoa bastante especial. Está comigo até hoje. Na escola, trabalhando com a gente. Hoje é uma professora, inclusive. Ela, na época, era muito jovem. E o nosso diretor, ele foi visitar a minha escola, que era uma escola que ficava numa cidade satélite de Brasília. E eu voltei no carro de carona com ele, porque o meu carro tinha sido roubado. Voltei de carona com ele comentando a respeito do potencial de alguns alunos meus, que eu achava que tinham muito potencial de futuro. Meu carro tinha sido roubado e dentro do meu carro estava o meu telefone celular, que foi roubado também. Aí os meus alunos fizeram uma vaquinha e me deram de presente um celular. Eu estava com a caixa do celular no colo, novinho. Só que o que eu não sabia é que eles tinham, antes de me dar, tinham gravado o telefone de todos eles na memória. E aí eu estava com a caixa, me apoiei na caixa, não sabia que tinha alguma coisa gravada. O telefone discou para o número dela, ela não atendeu, gravou na memória exatamente o pedaço da conversa em que eu estava falando dela. E desligou. Eu achei aquilo tão absurdamente incrível. E se eu contar para alguém vai dizer, é mentira, eu vivi. Eu vivi. Achei muito incrível. Coisas às vezes acontecem que são realmente impressionantes. Geralmente as sincronicidades são um pouco mais discretas, não são tão... Eu imagino que é quando a gente está muito desatento, a vida pega e nos sacode, assim. É uma sincronicidade muito forte. Mas, em geral, elas são mais discretas, mais sóbrias, mas existem. Mas há que ter muito cuidado para a gente não estar inventando sincronicidades. E às vezes você acha que tá seguindo a intuição e você tá seguindo uma outra coisa, assim. É muito cuidado. O ideal é que você faça aquilo que você considera como nobre, justo e bom. E se a intuição vem contra isso, deixa para lá, não é intuição. Uma intuição não trabalha contra os valores humanos. Ela é tão espiritual quanto os valores humanos.
Ela não te colocaria na contramão dos valores humanos. Então, se ela vem na contramão, desconsidera. Porque a possibilidade de você estar fantasiando é muito alta. Nós temos muito pouco de intuição nesse atual momento. Muito pouco para você colocá-la como referência da sua vida. Como assim? Temos muito pouco? Raro você intuir alguma coisa. É uma coisa muito esporádica. Nós não temos ainda tanto nível para acessar a intuição. A intuição está baseada num veículo humano muito elevado, que a gente nesse momento tem muito pouco. Então é uma coisa muito esporádica. A possibilidade de você começar a criar fantasia é como se você estivesse com preguiça dentro de casa sem querer ir para o trabalho. Eu intuo que se eu sair de casa vai acontecer uma catástrofe. Total, sim. Coisas desse tipo para pior podem acontecer. Você é otimista com o futuro da humanidade? Eu acredito que otimismo e pessimismo são uma dualidade meio difícil, porque ambos pecam e nos tiram a lucidez. É através da lucidez que a gente consegue fazer coisas positivas e realmente impulsionar o mundo para uma situação melhor. Então eu acredito que eu busco ser realista. Eu acredito que o ser humano tem muito potencial, que esse potencial vai ser despertado em algum momento, mas que é necessário muito trabalho. Então eu me dedico ao trabalho que eu posso fazer no máximo das minhas possibilidades para que haja luz, para que as pessoas despertem um pouco. Um pouquinho de luz que eu tenho, eu tento passar adiante. É pouquinho, mas para quem tem menos ainda já faz alguma diferença. A mudança na humanidade tem que vir sempre do indivíduo, né? Ninguém força ninguém a mudar. As pessoas durante a pandemia tiveram muito essa ilusão de que a dor da pandemia fazia todo mundo ficar mais sábio. O ser humano não muda de fora para dentro. Tem pessoas que sofrem fortemente e ficam piores do que eram antes do sofrimento. O ser humano só evolui se ele quiser, se ele se dispuser a trabalhar sobre si mesmo, se fizer todo o trabalho necessário para polir as suas arestas pontiagudas. Uma questão de trabalho, de vontade, de esforço, de amor. Não é algo que alguém possa te dar de graça, porque senão seria injusto. Se dar de graça para você, teria que dar para toda a humanidade, porque só para você. Então, cada um conquista o nível que tem através de um esforço muito grande, uma vontade muito grande. Então não é para ser fácil, né? Como a gente falava ainda há pouco, não é fácil, mas também o contrário é mais difícil, Sim. que é desistir. Desistir é mais difícil ainda. Só que no primeiro momento não, né? Pode parecer que não, mas o nível de angústia e de falta de propósito que você vai arrastar pela vida fora é uma tortura. Como se arrastasse correntes pesadas pela vida fora. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem um caixa 2 mental, que é aquele que funciona mesmo na hora da dificuldade. Digamos que Platão diga que a humanidade deveria procurar a harmonia nos momentos de conflito. Tá certo, Platão diz. Aí você entra no engarrafamento, fica parado lá, todo mundo buzinando, todo mundo tentando entrar na tua frente, aquela confusão. O que é que você diz? Ah, Platão aqui não sabe de nada, no tempo dele nem tinha engarrafamento. Aqui tem que ser do meu jeito, Platão não sabe de nada. Nessa situação não funciona. Aí mete a mão na buzina, irrita todo mundo, briga com todo mundo à tua volta, chega lá atrasado do mesmo jeito e irritado. Não é isso? Sim. Ou seja, na prática, a gente tem aquele nosso jeitinho que a gente acha que funciona mesmo. Portanto, essa nossa crença de que Platão está certo é um faz de conta que a gente cria para nós, mas na prática a gente tem o nosso jeitinho. É o que eu chamo de caixa 2. Quando a vida te coloca contra a parede, com o que você responde? Com o Platão? Não, isso é uma fachada. Você responde com o caixa 2, que é aquele jeitinho que você acha que na prática tem que ser assim. Então nós estamos cheios de jeitinhos. Quando você senta, você deveria fazer isso, sentar consigo mesmo e perguntar e dizer, olha o que você fez. Você chegou em casa atrasado do mesmo jeito, irritou todo mundo, brigou com todo mundo, chegou você mesmo irritado. O jeito do Platão dava mais certo, o seu não funciona. A gente deveria nos confrontar cada vez que a gente faz uma bobagem dessa, para que a gente fosse repensando o caixa 2. Porque senão nós ficamos eternamente nessa. Existe uma resposta assim, para inglês ver, né? Sim. E existe uma resposta real, que quando a vida pressiona é aquilo que nós recorremos, é aquilo que usamos. Então,
nós não acreditamos realmente no que Platão disse. Então a gente não sabe realmente. A verdadeira bom pra crença gente. você analisa pela maneira como a pessoa vive e você vê no que ela realmente acredita. Pela maneira como ela se movimenta pela vida, você vê no que ela realmente acredita. Se eu não estou enxergando e acredito que tem uma cadeira no meio do caminho, quando chega perto daquele local, eu tomo uma trajetória de desvio, né? Se eu sigo em frente é porque eu não acreditava na cadeira. Ou seja, pela direção que eu tomo na minha vida, pela minha movimentação na minha vida, eu vejo em que realmente eu acredito. Então, acreditar de verdade geraria uma transformação tremenda na nossa vida. Se eu creio de fato, amanhã minha vida será diferente. Mas nós temos, como eu te falei, uma camada superficial, que é o que eu penso que acredito. É aquilo que movimenta a minha vida na prática. Isso é interessante. O que é essa força, assim, essa procrastinação de fazer coisas? É claro que quando você diz vou fazer diferença no mundo escrevendo, se isso é verdade, se o que corresponde a você é escrever, você vai ter que criar esse hábito, vai ter que criar a concentração, criar a disciplina. O ideal é que você comece fazendo o que você pode. Ou seja, eu não durmo enquanto não escrever uma página, ainda que aquilo ali vá para a lixeira, mas você venceu a resistência, você escreveu uma página. Vai ter que começar com o que você tem. Escrevi uma página péssima, mas eu escrevi uma página. Não dormi antes de escrever. Amanhã eu já escrevo uma página um pouco melhor, depois da manhã será melhor. Mas todos esses dias você foi vitorioso, porque não deixou de tentar. E vai se aperfeiçoando cada vez que tenta. Um dia será bom o suficiente. O negócio é que nós queríamos brilhar na primeira tentativa, né? Você tem que construir o seu potencial através de perseverança e constância. Vontade no nosso momento evolutivo é decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. Ou seja, eu decidi, eu vou ser no plano físico sem pressa e sem pausa. É assim que as coisas funcionam. Você não vai começar escrevendo maravilhosamente bem. Vai escrever uma besteira, mas venci a resistência, escrevi. Amanhã mais, depois da manhã mais. Mas é importante que você entenda como premissa dessa situação que você colocou, que quando eu quero fazer diferença no mundo, eu não digo a vida como eu quero fazer diferença. Eu vou vendo o que a vida me traz. Ela, nesse momento, me traz a possibilidade de escrever o melhor que eu posso fazer. Eu escrevo. Mas se um dia, para ajudar a vida, eu preciso limpar o chão, eu limpo o chão. Se um dia, para ajudar a vida, eu preciso varrer a rua, eu varro a rua. Minha vocação, de fato, é ser humano. E em cada momento eu faço o melhor que posso para ser humano. Mas não acha que a tua vocação seja fazer uma coisa. A vida vai te oferecer muitas vezes várias coisas. Imagina que você seja um cantor lírico. Chega a 40 e poucos anos de idade e não se canta mais. Não tem mais suporte muscular para aquilo. Exige um esforço fora do comum. É muito raro alguém ir adiante disso. E a vida acabou? Não. Vou continuar servindo. Do jeito que parecia. Às vezes a vida nos impõe vários ofícios. O que você faz não é suficiente para ser a tua vocação. Tua vocação é servir. Vou servir a humanidade, vou servir ao mundo. Vou continuar servindo. Aconteça o que acontecer. Se me tirarem um veículo, eu vou com outro. Mas eu vou continuar servindo. Tá? Porque senão nós somos um pouco caprichosos. Se não puder escrever, eu não faço nada. Isso é um pouco da criança que é dona da bola, né? Quando ele está perdendo, pega a bola e leva para casa. Tá? Não é assim. Eu vou servir com o que eu tiver, eu vou servir. Vou em frente. Então a vocação não é o ofício do cara, né? A vocação é muito maior do que isso. Vocação vem de vocatio, vox. É uma voz superior que te puxa a atender o máximo das tuas possibilidades para chegar a um grau de consciência elevado. Então, vocação é se comprometer com a ideia do bem. Eu vou servir e acabou. Não dá para escrever, eu sirvo de outro jeito. Sou um maestro, quebrei a mão, não dá para reger, sirvo de outro jeito. Eu vou continuar servindo. Enquanto houver fôlego, enquanto houver uma respiração, eu vou continuar servindo. Do jeito que a vida me possibilitar. Isso é verdadeira vocação. Às vezes o mundo está precisando... Eu, por exemplo, gostava muito de canto lírico, cheguei a estudar, queria ter me aprofundado mais nisso.
Mas a vida precisava que eu desse aula. O que eu ia estar fazendo cantando? Eu tinha que falar para as pessoas o pouquinho que eu sei, tinha que passar isso adiante. Não, se não for cantando, eu não quero. Não teria feito nada. Não teria feito nada. Ou seja, ficaria presa a um capricho e não teria somado nada. A vida me deu a oportunidade de dar aula, eu vou dar aula. E vamos embora. Se num outro momento for fazer outra coisa, vai ser outra coisa. Ensinar os outros a darem aula, quem sabe? Teve algum momento que isso te pegou assim? Que você... Ah, não, mas eu queria um outro caminho. Ou não? Você sempre amou dar aula? Na verdade, o caminho é o caminho que se apresenta. É o caminho de menor resistência, é o que está diante de você nesse momento, o caminho que se apresenta, contanto que me leve ao meu propósito, que me leve ao meu ideal. Eu não negocio quanto aos fins, mas quanto aos meios, se não der por aí, que a vida me apresentar como possibilidade, é por lá que eu vou. Eu não posso parar de me movimentar em direção ao meu ideal. Esse é imutável. Mas os caminhos, vamos ver o que aparece. É um matemático procurando uma equação. Não aparece por aqui, aparece por outro lado, com outra tentativa, com outro exercício, mas eu vou chegar lá. Não podemos estar nos prendendo a caminhos. Durante a vida, podemos ter que passar por vários caminhos. É o mais provável. Perfeito. Professora, obrigado. Eu que agradeço. Adorei o papo.